Eu queria me apresentar para começar. Meu nome é Júlia Fiorese Reis, eu sou advogada e trabalho aqui em Porto Alegre, trabalho no Brasil inteiro, tá? Mas eu resido em Porto Alegre. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre o pacto antinupcial, ou pacto pré-nupcial, como é conhecido também, para trazer para vocês um breve conceito, tá? Não vou me aprofundar muito, não vou encher vocês de conceitos legais muito profundos e coisas assim, mas eu quero trazer um panorama geral para se entender do que ele se trata e qual é a importância dele, né? Que eu acredito muito na importância do pacto pré-nupcial. Bom, o que é o pacto pré-nupcial? Ele é, eu acho que tu pode passar, Jordi, para a próxima. O pacto pré-nupcial, ele é um contrato, tá, que é feito entre os noivos, entre os nubentes, prévio ao casamento, e que ele tem por objetivo primário estabelecer o regime de bens que esse casal vai adotar após o casamento. Tá? Ele tem que ser feito por meio de escritura pública e tem que ser seguido do casamento, ou seja, tu faz a escritura pública de pacto pré-nupcial e depois da escritura de pacto pré-nupcial feita lá no cartório de notas, tu vai até o registro civil para fazer o teu casamento, tá? Tem um prazo ali estipulado legalmente. Eu preciso de um advogado para fazer um pacto pré-nupcial? Não. Pode ir diretamente no tabelionato, fazer esse pacto e o tabelião vai te orientar e vocês vão assinar e vai ficar tudo correto. O que é interessante na confecção prévia desse pacto, prévio à confecção da escritura pública, é a avaliação, né, pelas partes do que elas querem para esse casamento. Então, tem que ser uma conversa muito franca, em que as partes vão estabelecer ali que regime de bens, entre outros aspectos, vão reger esse casamento, porque o pacto ele tem um fim princípio de estabelecimento do regime de bens, mas ele pode servir, como a gente vai ver posteriormente, para estipular outras questões, outros direitos e obrigações dentro do casamento, tá? Outra coisa que eu queria que vocês soubessem é o seguinte: tudo que eu falar aqui para casamento vale, se aplica para união estável também, tá? Só que na união estável ele vai se chamar contrato de convivência. Hum, pode passar. O pacto antinupcial ele vai ser obrigatório quando os noivos, né, quando os nobentes optarem por um regime de bens diferente do regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, que é o regime que o Código Civil estabeleceu como regime legal no Brasil. Então, se tu chegares no, no, no registro de pessoas, no registro de civil de pessoas, e não disser que regime de bens tu queres, vai ser estabelecido o regime da comunhão parcial de bens, tá? Em todos os outros, ou seja, na comunhão universal, na separação de bens e na participação final dos aquestos, é obrigatório fazer o pacto pré-nupcial. No regime da comunhão parcial de bens, ele não é obrigatório, mas tu pode fazer, se tu quiser, para reger todos os aspectos aí do teu casamento, tá? Ele vai ser obrigatório em alguns casos do regime da separação obrigatória de bens, tá? Que a gente vai aprofundar mais adiante, certo? Pode passar. Bueno. O pacto pré-nupcial ele tem que ser feito por escritura pública no cartório de notas e depois vai ser levado ao registro civil, onde vai ser realizado o casamento. Normalmente, o que se faz? Tá? As partes, os nubentes, eles vão conversar entre si, provavelmente vão consultar um advogado para que ele faça uma análise, tá, desses aspectos que os nubentes acham importante que conste no pacto pré-nupcial. O que se faz? Normalmente, o advogado vai conversar com um dos nubentes sozinho, depois com o outro sozinho e depois com os dois juntos, para a gente poder avaliar o que cada um dos dois quer e fazer o alinhamento dessas expectativas, tá? Antes de fazer o casamento, os noivos vão lá no cartório de notas com seus documentos para fazer o pacto e depois de celebrado o casamento, né? Vão pegar esse pacto, vão celebrar o casamento e depois de tudo feitinho, né, do pacto e do casamento, tem que levar essa escritura pública para registro no registro de imóveis do primeiro domicílio do casal.
tá? E vai ser averbado também, vai ser anotado na matrícula dos bens imóveis do casal, esse pacto pré-nupcial. Tá? Isso aí é muito importante para a gente, por exemplo, proteger terceiros de eventuais problemas futuros. Tá? A gente está falando de casos aí em que o casal tem muitos imóveis, pode sofrer algum tipo de constrição judicial, penhora, por exemplo. Tá? Então, é importante ter essa averbação nos registros de imóveis. Também não constou aí no meu material, caso um dos nubentes tenha empresa, seja titular ou sócio de empresa, esse pacto pré-nupcial tem que ser levado lá na junta comercial também para fazer a averbação competente. Tá? Pode passar. Bom, o pacto pré-nupcial, em que pese ele não seja muito conhecido, né? É uma coisa meio nova, assim, a gente só ouve falar de estrangeiros, né, que fazem pactos pré-nupciais nos Estados Unidos, é muito comum. Mas eu sou uma grande defensora do pacto pré-nupcial, porque eu acho que ele é excelente para o casal, tá? Inclusive, especialmente hoje em dia, porque a gente experimentou uma mudança, né, no paradigma cultural, então a gente já não tem mais aquela ideia daquela família indissolúvel, em que as partes se responsabilizavam uma pela outra até o fim da vida, tá? Então, e a gente tem múltiplos casamentos, então, dentro desse paradigma cultural atual, eu acho que o pacto é excelente. E eu fiz uma lista aqui de vantagens, e eu vou falar delas pela ordem de importância, as três primeiras ali. Para mim, a primeira mais importante é a autonomia na pactuação das regras que vão reger o casamento. Tá? Como eu disse para vocês antes, o pacto ele não serve só para estipular questões patrimoniais, né, de regime de bens, divisão de bens em caso de divórcio, enfim, ele pode reger várias coisas, como a gente vai ver lá na frente, tá? Então, essa autonomia é muito importante porque a gente evita desgastes posteriores, desentendimentos futuros do casal em questões que poderiam ter sido pensadas previamente e plasmadas nesse contrato feito pelo casal. A segunda, que me parece mais importante, é a liberdade na escolha do regime de bens, tá? Que vai ser avaliado aí amplamente pelos nubentes, podendo inclusive fazer uma mescla, uma mistura dos regimes de bens, constituindo o que se chama de regime de bens misto. Então, a gente vai ter características de cada um dos regimes de bens plasmadas dentro de um pacto pré-nupcial. Depois, quando tu te casar, lá na tua certidão vai sair um regime de bens legal, não vai estar escrito regime misto, mas vai constar ali o regime de bens que mais se assemelha ao regime de bens que esse regime de bens misto que a gente fez no pacto pré-nupcial. O terceiro, que me parece mais interessante, é a proteção jurídica para viver em plenitude o afeto. E aqui eu acho que se insere aquela sabedoria, aquela frase da sabedoria popular, que é: o combinado não sai caro. Então, eu entendo que tudo que é conversado previamente, e entendo que entre duas pessoas que vão se casar, não deveria haver tabus em conversas a respeito da vida em comum, sejam elas quais forem. Eu sei que pode ser um pouco antirromântico falar de dinheiro antes do casamento, mas eu entendo que quem não fala dessas questões e não busca essa proteção prévia só está postergando o problema. Tá? Para mim, essas três são as principais. Depois a gente tem precaução quanto aos bens que cada nubente já tinha antes de casar, evitando confusão patrimonial. Por exemplo, os nubentes podem escolher um regime de comunhão universal de bens e excluir um bem que já existia à época do casamento, tá? Vedar a comunicação desse bem em caso de divórcio. Segundo, clareza quanto ao regime de bens que melhor se ajusta às necessidades individuais do casal, isso também é importantíssimo em questões como, por exemplo, a gente pode pensar em um caso em que a mulher resolva parar de trabalhar para cuidar de um filho que eventualmente demande maior cuidado, um filho com necessidades especiais, enfim, a gente pode colocar no pacto pré-nupcial que, se isso acontecer, ela vai
receber algum tipo de compensação patrimonial por parte do marido, por exemplo. Segurança quanto às questões de propriedade e administração de bens, evitando desgastes futuros, né, quanto à relação patrimonial, isso é muito importante também, né, para a gente evitar aquelas brigas de casal por causa de dinheiro, então a gente já tem tudo pactuado previamente. Segurança quanto às questões de propriedade e administração dos bens, essa eu já falei, e a tranquilidade com a pactuação de regras não patrimoniais, que a gente vai ver lá no final, como, por exemplo, a gente pode botar divisão de tarefas domésticas, direito de visita a animais de estimação em caso de eventual divórcio, pode ter também uma ajuda de custo ali com a manutenção desse animal de estimação se houver divórcio das partes, alimentos, né, pensão alimentícia em caso de divórcio, regras aplicáveis ao processo de divórcio, entre outras questões. Pode passar. Bom, o pacto pode ter três diferentes objetos, tá? O patrimonial, que a gente vai estabelecer ali o regime de bens, o procedimental, que a gente vai estabelecer, combinar previamente o procedimento em caso de divórcio, e o pessoal, que são questões mais existenciais, tá? Pode passar. Bom, o fundamento do pacto pré-nupcial, ele está lá no artigo 113 do Código Civil, tá? Parágrafo 2º. Isso aí é o princípio, se chama princípio da autonomia privada, ou seja, o que ele propugna é que as partes são livres para pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas, integração de negócios jurídicos. Tá? Isso também tem a ver com o direito de família mínimo, que se entende que o Estado não tem o direito de intervir nos assuntos que envolvem só duas partes, né? Que são os nubentes, as duas pessoas que vão se casar e que estão buscando reger interesses particulares dentro desse pacto pré-nupcial, que não inclui risco a terceiros e não tampouco prejudicam o poder público. Uma tentativa de intervenção, né, estatal, nesse caso, ela é incorreta, porque ela está tratando de assuntos exclusivamente particulares que não dizem respeito a direitos de terceiros, tá? Pode passar. Bom, dentro do que é o objeto patrimonial do pacto, a gente vai falar de definição de regime de bens, tá? As partes são livres para escolher o regime de bens que elas desejam se casar, e elas podem, esse estatuto patrimonial, né, pode ser definido por um regime de bens misto, ou seja, diferente daqueles tipificados no Código Civil no 1639 e parágrafo único do 1640. Então, conforme eu tinha comentado com vocês antes, as partes podem estabelecer o regime de bens que elas acharem adequado, as necessidades delas, e posteriormente na certidão de casamento, vai sair um regime de bens mais parecido com aquele que consta ali no pacto, tá? Então, em eventual divórcio, o que vai se observar é o que está previsto ali no pacto, tá? Uma das coisas interessantes que o pacto proporciona é o estabelecimento de um regime de bens fásico, ou seja, né, em fases. Por exemplo, pode-se estabelecer um regime de bens que vai ser alterado posteriormente se desaparecida a causa que deu origem à obrigação de utilização de determinado regime de bens. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. O João e a Maria vão se casar. A Maria é divorciada, mas ela ainda não fez a partilha dos bens com o ex-marido dela. É possível fazer somente o divórcio sem fazer a partilha dos bens. Enquanto ela não fizer essa partilha de bens com o ex-marido, ela é obrigada a casar pelo regime da separação de bens, correto? Se ela casar antes de fazer a partilha com o João, ela vai casar pelo regime de separação de bens e eles vão colocar no pacto pré-nupcial que, uma vez feita a partilha dos bens do divórcio da Maria, eles vão passar para um outro regime de bens que eles considerem adequado. Tá certo?
Também seria o caso se a Maria fosse viúva e ainda não tivesse feito o inventário dos bens deixados pelo falecido marido, ela seria obrigada a se casar com o João no regime da separação de bens e poderia colocar no pacto pré-nupcial um regime de bens fásico, ou seja, no dia que a Maria fizer o inventário dos bens do falecido marido, o regime de bens dela do casamento com o João vai passar a ser o regime de bens que eles escolherem, tá? Então, assim, quando desaparecer essa causa suspensiva e se não houver qualquer prejuízo ao cônjuge ou ao terceiro, vai ser feita, pode-se fazer a alteração desse regime de bens. A alteração de regime de bens tem que ser feita mediante autorização judicial, correto? Outra questão que pode constar no objeto patrimonial do pacto são alimentos, fixação de alimentos em caso de divórcio. Eu sempre digo que a gente tem que escolher o regime de bens do casamento e todas as demais questões do casamento que vão constar ali no nosso pacto pré-nupcial, pensando em duas hipóteses de dissolução do casamento, né, que são o divórcio e a morte. Hoje eu vou falar aqui só das questões do direito de família, ou seja, só do divórcio, que no direito sucessório as regras são diferentes. Então, por exemplo, a gente pode pactuar aqui nessa esfera patrimonial alimentos ao outro cônjuge em caso de divórcio. Por exemplo, a gente tem duas pessoas casadas em que uma delas recebe uma proposta para trabalhar em outro país, vai ganhar muito bem, e a outra parte vai acompanhar, logicamente, o seu cônjuge, porém não poderá exercer atividade remunerada nesse outro país. Então, ela vai abandonar o trabalho dela, ela vai abandonar essa carreira dela. Então, a gente pode fazer uma previsão dentro do pacto para fins de uma compensação patrimonial para esse cônjuge que abandonar a sua carreira em função do outro, e também alimentos, uma prestação de alimentos se sobrevier um divórcio no futuro. Então, a gente pode pactuar que essa pessoa vai receber alimentos por 2 anos, até que ela consiga se recolocar no mercado de trabalho, por exemplo. Tá? Também naquele caso que eu comentei antes, de caso o casal tenha um filho especial que demande muito cuidado por parte da mãe ou do pai, enfim, né? Hoje em dia a gente já tem aí essa realidade de cônjuges, de famílias, né, em que a mulher trabalha e tem uma carreira mais sólida e o homem acaba abandonando o seu trabalho. Eu já vi isso para cuidar dos filhos. Então a gente pode pactuar em favor desse cônjuge que abandonar o trabalho para cuidar de um filho especial ou da prole, enfim, por livre escolha, a gente pode pactuar uma compensação financeira ou alimentos, caso haja o divórcio desse casal. Pode passar. Bom, dentre as várias questões que a gente pode colocar no pacto pré-nupcial, tem uma que é polêmica e que não existe um consenso ainda nem na doutrina nem na jurisprudência, tá? Eu espero que, agora que o Código Civil está sendo reformado, eu espero que essa questão seja contemplada adequadamente a fim de dar lugar à autonomia privada das pessoas e deixá-las pactuarem o que elas acham bom para elas, tá? Que é a cláusula de renúncia de herança. Eu quero ilustrar primeiro aqui com um exemplo para depois a gente desenvolver bem o raciocínio. Vamos pensar num casal de meia idade, um homem, o José. O José é um homem de 60 anos, é empresário, tem um excelente patrimônio, ele é divorciado. E a gente tem do outro lado a Maria, que tem 58 anos, é médica, também tem um bom patrimônio e também é divorciada. Ambos já têm filhos do anterior relacionamento. Ambos têm o seu patrimônio já consolidado e eles querem casar, mas eles não querem dividir patrimônio, eles não têm interesse em construir patrimônio juntos, como costuma acontecer com um casal mais jovem ou que está começando a sua vida, né? Esse casal, essas duas pessoas, eles já são maduros, eles já vieram de um divórcio, eles já têm seus filhos e eles querem só se casar e curtir a vida juntos,
sem preocupações patrimoniais. Tá? Inclusive, uma das coisas que eles querem é que esse patrimônio que eles têm seja só dos filhos deles no futuro. Tá? Que acontece? Na separação de bens, no divórcio, não existe comunicação do patrimônio. Tá? Ou seja, cada um vai sair do divórcio do casamento com o que entrou. Tá? Agora, qual é o problema? É que pela súmula 377 do STF, existe comunicação, né, do patrimônio em caso de morte de uma das partes. Tá? O cônjuge, então, o sobrevivente, ele vai concorrer na herança, ele vai entrar nessa herança junto com os descendentes e ascendentes. Então, esses filhos de um desses nubentes, desse exemplo que eu dei, vão ter que dividir a herança do seu pai ou da sua mãe com o cônjuge dele, muito embora isso não tenha sido a vontade desses nubentes. Tá? Pode passar. Então, o que acontece? Não existe, como eu tinha comentado com vocês, não tem consenso na doutrina e na jurisprudência, tá? Essa questão, essa cláusula de renúncia de herança, que pode ser colocada, né, no meu entendimento, ela pode ser utilizada num pacto pré-nupcial para fins das partes dos nubentes manifestarem que estão, por meio dessa cláusula, renunciando à futura herança da outra parte, correto? Já teve decisão aí positiva do STJ, tá? Que entendeu que é possível que as partes, né, no exercício da autonomia privada, façam uma escritura pública para afastar a incidência dessa súmula, que torna obrigatória a herança ali, a divisão da herança junto com o cônjuge sobrevivente no regime da separação de bens. Não tem. A questão é polêmica porque não entende-se que essa questão estaria vedada pelo Código Civil, ali no artigo 426, que está aparecendo para vocês, que diz que não pode ser objeto de contrato ou herança de pessoa viva. Tá? O que vai acontecer se tu quiser colocar no teu pacto pré-nupcial a cláusula de renúncia de herança? Pode ser que o notário, né, aceite ou não inserir essa cláusula. Pode ser que ele diga que ele não vai fazer a escritura com essa cláusula, e pode ser que ele diga que ele vai colocar essa cláusula e vai te avisar: olha só, pode ser que no futuro essa cláusula seja declarada nula, correto? Pode passar. Bom, então, como eu dizia anteriormente, o Código Civil, no 426, no artigo 426, diz que não pode ser objeto de contrato ou herança de pessoa viva. Tá? No entanto, eu me filio à corrente ali da doutrina civilista que entende que a renúncia à herança feita no pacto pré-nupcial, ela é uma renúncia pura ou abdicativa, ela não é um contrato. Tá? Isso se coaduna com o que diz o artigo 1639 do Código Civil, que diz que é lícito aos nubentes estipular o que melhor lhes aprouver quanto ao regime de bens. Tá? Ele também, esse entendimento, ele se coaduna com aquilo que a gente estava falando lá no início da nossa conversa, quanto ao exercício amplo da autonomia privada das pessoas. Também esse artigo 1639, ele não tem ressalva alguma, né? Ele não diz aquela famosa ressalva que a gente utiliza ali em direito, que é a salvo disposição legal em contrário. Tá? O artigo 1639, ele está dentro do livro do direito de família, direito patrimonial, regime de bens, dentro do Código Civil, que fala ali claramente sobre a liberdade dos nubentes em relação à estipulação de seus bens antes do casamento. Não fazendo sentido nenhum a gente misturar, né, ou tentar restringir o alcance do artigo 1639 a partir do artigo 426, que está localizado lá na parte de contratos dentro do Código Civil. Tá? Então, assim, o que se entende, o argumento mais forte, ao meu ver, é que a renúncia à herança, dentro do pacto pré-nupcial, ela é uma renúncia pura, ela não é um contrato. Tanto é assim, pode passar, que dentro da renúncia pura não existe uma contraprestação como costuma acontecer dentro de um contrato. Ela não é um negócio, ela não é um acordo, ela é um ato unilateral sem pagamento ou contraprestação. Tá? Ela é uma renúncia pura e abdicativa,
e as únicas partes envolvidas são os próprios autores da herança, ou seja, eles não estão prejudicando terceiros, né? Se é que há algum tipo de prejuízo, e eu entendo que não, se é que há algum tipo de prejuízo, os únicos prejudicados seriam eles mesmos. Então, não há as partes que estão renunciando, os renunciantes, eles não lucram absolutamente nada com a morte do outro. Não há uma geração de uma expectativa de morte do titular da herança, que isso seria mais uma questão de fazer contrato sobre a herança de pessoa viva. Né? Ninguém está lucrando nada, que é o contrário. Então, por isso eu entendo que a renúncia à herança ela não se enquadra nessa vedação do artigo 426 do Código Civil. Mas, assim, novamente, não existe consenso nem na doutrina nem na jurisprudência, mas eu espero que isso seja contemplado aí pela comissão que está reformando o Código Civil, porque eu acho que é importante a gente contemplar essas pessoas, né, como essas do exemplo que eu dei, que não desejam criar direitos sucessórios dentro do casamento, elas só querem casar e não têm interesse patrimonial um no outro, apenas querem ser um casal, sem questões patrimoniais envolvidas. Pode passar. Bom, aqui dentro do objeto pessoal do pacto, a gente vai falar de questões mais polêmicas. A gente já falou da parte patrimonial, tá? Que é questões ali de dinheiro, de patrimônio, né? Escolha do regime de bens. Dentro do objeto pessoal, a gente vai ter questões existenciais do casal, tá? E as opções aqui também são muitas, então, por isso que é muito importante o casal conversar e estabelecer o que é importante para eles, tá? Para cada um deles, negociar e colocar isso no contrato, porque, né, novamente, o combinado não sai caro. Bom, uma das questões que pode ser prevista dentro do pacto pré-nupcial é a dispensa do dever de fidelidade, muito embora a fidelidade seja um dos deveres lá que está previsto no Código Civil dentro do matrimônio, as partes podem pactuar livremente a dispensa desse dever. A gente pode pensar, por exemplo, no caso de um casal que tem um casamento aberto. Então, para evitar mal-entendidos no futuro, essas pessoas pactuam que elas estão se liberando, né, mutuamente desse dever de fidelidade. O regramento sexual é muito curioso, porque ele é muito comum, como a gente vai ver mais adiante nos exemplos que eu vou trazer, ele é muito usado em contratos pré-nupciais de celebridades aí, norte-americanas, inclusive porque nos Estados Unidos tem maior liberdade contratual, né? Então, basicamente, eles colocam muitíssimas cláusulas nos pré-nupciais deles. Aqui no Brasil já tem uma maior dificuldade da gente colocar essa obrigação do débito conjugal, né? Porque é uma questão tão íntima que assim, é impossível a gente assegurar o cumprimento dela. Como é que a gente vai executar esse pacto pré-nupcial, dar cumprimento a essa cláusula? Como é que vai ser feita a prova disso? Então, inclusive, ele tem a possibilidade de ferir a liberdade individual das partes. Tá? Então, essa é uma cláusula que muito provavelmente ou o tabelião vai se recusar a colocar, ou talvez ele concorde, mas avise, né, as partes de que essa cláusula não vai prosperar no futuro. Uma cláusula interessante de se utilizar também, e essa aqui é amplamente utilizada pelas pessoas, tá? Muito boa, inclusive, que é a cláusula indenizatória por infidelidade, com combinação de multa. Então, se estabelece que se houver infidelidade, o cônjuge infiel vai pagar uma indenização para o cônjuge lesado, ali no valor que eles pactuarem. Pode-se estabelecer que se houver exposição pública, essa multa aumenta. Tá? Aí a gente tem mais liberdade aí nessa questão dessa cláusula indenizatória por infidelidade. Pode-se estabelecer também uma dispensa do dever de coabitação, tá? Pode-se estabelecer que ali no pacto que esse casal vai casar, mas cada um vai viver na sua casa.
A gente pode estabelecer a divisão de afazeres domésticos, tá? A gente pode estabelecer ali que o cônjuge varão vai ficar responsável pela manutenção da alvenaria da casa e da troca das lâmpadas. E a cônjuge virago vai se responsabilizar pela manutenção da higiene da casa. Tá? Pode-se estabelecer também a educação religiosa dos filhos, isso é muito importante nos casos em que uma das partes é muito religiosa, ou ambas, enfim, mas me parece que é mais interessante quando uma das duas é muito religiosa e pode haver algum atrito, né, entre o casal no futuro, né, quando tiverem os filhos e chegar a hora ali de fazer essa educação religiosa das crianças, né, de novo, o combinado não sai caro, é interessante, é inteligente, já pensar a futuro, assim, sobre essas questões. Pode-se afastar o dever de mútua assistência, também a gente pode pensar num casal de duas pessoas muito trabalhadoras, muito independentes, cada uma vai viver do seu próprio dinheiro e não há dever de mútua assistência entre as partes. A gente pode colocar um regramento sobre animais domésticos, né? Novamente, estabelecendo talvez limites à aquisição ou adoção de animais domésticos, estabelecendo a guarda desses animais domésticos, o cuidado, a prestação de alimentos, né, entre aspas, aos animais domésticos. E a gente pode estabelecer também fixação de alimentos aqui novamente, né? Alimentos ao ex-cônjuge, que a gente pode estabelecer, por exemplo, em um salário mínimo ou dois salários mínimos durante o período de 2 anos, tá? Claro que assim, gente, isso aqui vai ser. A gente pode ter a melhor das intenções colocando essas questões no pacto, mas pode ser que lá no futuro, por exemplo, daqui a 20 anos, a situação financeira desta pessoa que vai prestar o alimento não seja a mesma de hoje. Então, talvez hoje ele possa arcar com 2 salários mínimos de alimentos, mas daqui a 20 anos, quando ocorrer um eventual divórcio, pode ser que ele não consiga. Então, isso não significa que ele vai ter que se virar para pagar o que está pactuado, senão vai se adequar ali à realidade, né, atual, à época do divórcio dessa pessoa. A gente pode ter regramento sobre os filhos também, sobre guarda em caso de divórcio. Né? A gente já pode deixar estabelecido no pacto que vai ter uma guarda compartilhada, embora ela seja regra, tá? Do ordenamento jurídico, a gente pode pactuar já a guarda compartilhada, o regime de convivência, caso se queira já pensar bem para o futuro sobre essa convivência desses filhos. Enfim, para a gente chegar nessas questões aí das questões existenciais do pacto pré-nupcial, que são importantes para as pessoas, normalmente são questões mais íntimas. Então, eu acho que aqui o ponto onde tem que ter muita conversa, uma conversa franca e sem tabus, tá? Pode passar. Ali, bom, a última parte que eu vou falar é sobre o objeto procedimental, tá? Que a gente vai colocar dentro do pacto pré-nupcial. O que ele vai fazer? Ele vai regrar um eventual divórcio. Tá? Nós vamos fixar regras procedimentais ou sobre os negócios jurídicos processuais. A gente vai fazer previsões de conduta processual ou pré-processual das partes, né, dos nubentes, em eventual divórcio. Tá, o que a gente pode colocar ali? A gente pode colocar um pacto, né, uma cláusula de mediação ou conciliação extrajudicial prévia ao divórcio. Prévia a um processo de divórcio obrigatória. Ou seja, antes de se entrar com o processo de divórcio ou se fazer o divórcio de forma consensual no tabelionato, que hoje em dia, já há vários anos, é possível fazer, o casal, essas duas pessoas, vão se submeter a sessões de mediação ou conciliação prévia, antes desse divórcio. Essa cláusula é muito interessante quando ocorre um divórcio com muito conflito, muita briga, que se tem um potencial de problema ali.
Então, se faz essa mediação ou essa conciliação prévia para se tentar acalmar os ânimos das pessoas e evitar entrar num divórcio judicial litigioso que pode levar anos, é super desgastante e caríssimo e terrível. O ideal, então, é tentar evitar esses problemas futuros dentro dessa parte procedimental do pacto. Outra cláusula interessante, que é bem legal ter no pacto pré-nupcial, é a cláusula anti-baixaria. O que ela significa? Significa que as partes vão se comprometer, dentro de um eventual processo de divórcio, a não cometer nenhum tipo de baixaria, evitar levar a conhecimento do juiz questões que não dizem respeito à partilha dos bens, ou à guarda dos filhos, ou aos alimentos, trazer questões íntimas do casal que não tem efeito nenhum, não tem influência nenhuma dentro de um processo de divórcio. As partes podem pactuar também que elas vão ampliar os prazos processuais delas, isso é possível fazer, então a gente pode pactuar, pode colocar uma cláusula ali dentro desse objeto procedimental do pacto pré-nupcial, que as partes vão se conceder prazos em dobro para atuação dentro de um eventual processo de divórcio. Podem também concordar em dividir todas as despesas processuais, tá? Todas as custas do processo, ou custas com advogado, eventual perícia, tudo isso aí se pode concordar, acordar lá na frente, lá na época do pacto, que eles vão dividir. Podem dispensar consensualmente um assistente técnico, caso seja necessário, algum tipo de perícia dentro do processo. As partes podem contar só com o perito do juiz. E podem também pactuar a retirada de efeito suspensivo do recurso. Tá? Tudo isso aqui tem por objetivo o quê? Transitar por esse divórcio, por esse eventual divórcio, de forma menos traumática, né? Mais tranquila. Eu não diria que um divórcio é sempre terrível, é uma coisa muito traumática para o casal, para as crianças que sofrem muito, né? E evitar que esse conflito entre o casal escale, porque uma vez que ele escala, assim, o juiz, as pessoas têm essa fantasia, né, de que o Poder Judiciário pode resolver tudo, e não é assim. Tá? A gente está falando às vezes, de traumas, de questões psicológicas que vêm se arrastando há anos, e o judiciário não está preparado, não é o âmbito para se resolver isso. Então, o ideal mesmo é a gente já ter pactuado essas questões lá no pacto pré-nupcial, para quando ocorrer, se ocorrer, a gente transita por esse divórcio da forma mais tranquila possível. Pode passar. Aí. Bom, eu trouxe algumas curiosidades aqui para vocês, todas elas de estrangeiros, né? Quanto a pactos pré-nupciais, tá? Que a gente conhece aí pela mídia e tudo mais. Ali eu tinha comentado com vocês antes sobre a inaplicabilidade da cláusula aqui no Brasil quanto ao débito conjugal, tá? Então, o que se noticiou na mídia é que o Mark Zuckerberg, quando ele se casou, no pacto pré-nupcial deles, consta a cláusula do débito conjugal, e ela também pediu 100 minutos de tempo de qualidade por semana, porque aparentemente ele é um workaholic. Então, ela estabeleceu ali, ela foi uma das exigências dela, estabelecer dentro do pacto que ele tem que parar de trabalhar durante 100 minutos por semana para ficar exclusivamente com ela. Outro casal que colocou o débito conjugal no pacto pré-nupcial foram a Jennifer Lopez e o Ben Affleck, que também estabeleceram o débito conjugal, inclusive com um mínimo de 4 relações sexuais por semana. Tá? Eu não sei como eles vão conseguir comprovar isso, caso haja um descumprimento de uma das partes, mas, enfim, acho que cada casal sabe como. Cada casal é um universo, né? Então, cada casal sabe o que é importante para si. Já a Beyoncé, quando casou, ela, no pacto pré-nupcial deles, né, do casal, diz que a cada filho que ela tiver com o marido, ela vai receber 5 milhões por criança, 5 milhões de dólares. Isso é independentemente do divórcio, tá? Dentro do casamento, ela recebe aí essa bonificação
por cada filho que o casal tem. Lá no primeiro item, eu trouxe ali o exemplo da Lili Monteverde, que casou com Edmond Safra, que foi o fundador do Banco Safra. Casaram lá em 76. Diz a lenda que o pré-nupcial deles tinha mais de 600 páginas, tá? Certamente não. É sabido que eram duas pessoas já com um extenso patrimônio prévio ao casamento, então eu imagino que essas 600 páginas contemplassem esses patrimônios deles prévios ao casamento, a fim de evitar problemas, né? E ali, por último, a Britney Spears, quando com o último marido, estabeleceu que ele não receberia nada em caso de divórcio e também previu uma cláusula de confidencialidade extensa que proíbe esse marido, que agora não sei se já não é ex-marido, de falar sobre a relação dele com a cantora, tá? Então, certamente essa cláusula de confidencialidade que a Britney Spears colocou no pacto pré-nupcial dela previa algum tipo de multa, tá? Por descumprimento dessa cláusula. Bom, eu acho assim que o pacto pré-nupcial ele é um instrumento muito valioso que as pessoas têm, tá, à sua disposição, em que pese ele não seja muito conhecido, muito difundido, ele é um valioso instrumento que as pessoas têm para pactuar questões relativas ao casamento e que vão reger essa sociedade conjugal daqui até a morte de uma das partes ou daqui até o divórcio, se houver, tá? Evita-se maiores desgastes no divórcio, tá? Se tem clareza, eu acho que isso é uma das questões, se tem clareza do que são os deveres e direitos dentro de um casamento, se traz maior liberdade dentro da conformação familiar e se tem toda essa miríade de benefícios, né? Porque já se sabe o que se espera das pessoas no futuro. Tá? A única dificuldade que pode haver é realmente chegar a se combinar adequadamente essas cláusulas. Então, assim, eu considero que se duas pessoas vão se casar, não deveria haver um assunto tabu entre elas. Essas duas pessoas têm que sentar e conversar e alinhar expectativas. Não se trata, como muita gente diz, de casar pensando em se divorciar. Não, ninguém está casando pensando, planejando um divórcio. Ela está considerando como uma possibilidade, como muitas possibilidades, como muitas coisas podem ocorrer, pode ocorrer um divórcio. Então, eu acho que não pode existir tabu, não é coisa de gente interesseira, não é feio falar de dinheiro. Duas pessoas que vão se casar, que vão estabelecer uma sociedade conjugal, não deveriam ter vergonha de falar do que quer que seja. Então, eu acho que é necessário sentar antes de casar, né, planejar esse casamento, se planeja com tanto carinho e tanta atenção as flores que vão ser utilizadas na recepção, os docinhos que vão ser oferecidos aos convidados, por que não pensar com carinho nos termos dessa sociedade que a gente está estabelecendo com o nosso cônjuge? Por que não tratar disso com a devida atenção, a fim de evitar surpresas e problemas no futuro, né? Então, eu acho que, assim, para finalizar, esse é um assunto que, ao meu ver, né, é mais importante do que as flores que vão decorar o salão e os pratos que serão servidos. Tá? Eu acho que as partes têm que sentar, os nubentes têm que sentar e conversar de forma aberta, honesta e alinhar suas expectativas a fim de evitar problemas e desentendimentos no futuro, deixando tudo muito claro num pacto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.